7 coisas que você tem em casa e estão envenenando seu gato aos poucos. Quer descobrir o que o resto do mundo ignora? Então já se inscreva no Planeta Fatos e não perca nenhum dos nossos arquivos secretos. Sabe, meu caro, imagine chegar em casa depois de um dia exaustivo, esperando aquele miau de boas-vindas, mas encontrar o seu fiel escudeiro apático, escondido atrás do sofá, sem motivo aparente. Você olha em volta e está tudo em ordem. A ração é da melhor qualidade. Não houve brigas, nem acidentes visíveis, mas algo no ar parece pesado, quase como se um inimigo invisível estivesse rondando sua sala. A grande polêmica aqui que muita gente evita falar é que o perigo muitas vezes está disfarçado de decoração elegante ou daquele perfume suave que você adora, transformando o seu santuário em um verdadeiro campo minado. Poxa, é um paradoxo doloroso. O mesmo cuidado que você dedica como se fosse a um filho pode estar neste exato momento minando a saúde felina por pura falta de conhecimento técnico sobre como o ambiente funciona para eles. Vou te dizer uma coisa que chega a ser contraintuitiva. O que é um spa relaxante para os seus sentidos pode ser o caminho direto para uma UTI para o seu gato. E eu não falo isso apenas como teoria de livros. Eu quase perdi o meu grande companheiro por causa de um simples detalhe na rotina de limpeza que eu julgava ser o auge do capricho. Uma experiência que me ensinou que a intoxicação em gatos é silenciosa, estratégica e cruel. A verdade é que o organismo desses animais é uma máquina química fascinante, porém completamente diferente da nossa, reagindo de forma drástica a componentes que nós nem notamos. Quando um simples difusor de aromas começou a mudar o comportamento do meu pet, deixando-o letárgico e sem apetite, eu percebi que os cuidados com gatos em casa exigem uma visão muito mais profunda e mentorada do que a maioria dos tutores imagina ter. Neste encontro de hoje, não vou apenas listar produtos ou ditar regras superficiais. Nós vamos fazer juntos uma auditoria completa na sua casa para garantir que nenhum perigo oculto continue agindo nas entrelinhas. Vamos entender por que os gatos são tão vulneráveis, desde a proximidade constante com o chão até o hábito instintivo de se lamber, o que potencializa o contato com plantas tóxicas para gatos e resíduos químicos. A minha promessa é te entregar o mapa da mina para que você nunca mais sinta o medo de estar ferindo quem você mais ama por pura desinformação sobre os alimentos proibidos para gatos ou venenos voláteis. Afinal, a sabedoria é o único antídoto contra a fatalidade. E o que vamos descobrir agora vai elevar o seu patamar de cuidado para um nível de maestria que poucos alcançam, começando por um segredo que flutua bem diante do seu nariz. Olha, meu caro, é um prazer enorme mergulhar mais fundo nessa jornada com você, pois entender os segredos que regem a saúde felina exige que a gente saia da superfície e olhe para o que ninguém está vendo. Imagine só, você chega em casa após um dia cansativo, acende seu difusor com aquele óleo essencial de lavanda ou eucalipto e sente que o ambiente se tornou um verdadeiro spa, um refúgio de paz. Mas, enquanto você relaxa, o seu pequeno companheiro está vivendo um cenário completamente diferente, quase como se estivesse trancado em uma sala sendo atingido por um gás lacrimogêneo perfumado que, embora cheire bem para nós, é um verdadeiro ataque químico para o sistema dele. O grande mestre dessa arte, que é a convivência com os pets, sabe que o fígado do gato é uma máquina biológica única, porém delicada, pois ele carece de uma enzima específica chamada glucuroniltransferase, responsável por processar compostos fenólicos presentes nesses cheirinhos tão comuns. Quando ignoramos esses detalhes sobre a intoxicação em gatos, estamos permitindo que substâncias como a hortelã-pimenta se tornem venenos silenciosos que se acumulam no organismo do animal, transformando o que deveria ser um cuidado em um perigo invisível dentro dos cuidados com gatos em casa. É fundamental entender que o relaxamento humano não pode custar a integridade hepática do felino, e essa consciência é o primeiro passo para quem busca uma maestria real na criação, indo muito além do que os manuais básicos costumam ensinar por aí. Sabe, eu me lembro bem de um caso que ilustra perfeitamente essa negligência não intencional. A história de um tutor que jurava que seu gato sofria apenas de bolas de pelo constantes, já que o bichinho tossia de um jeito seco e persistente.
Ele gastava fortunas com pastas de malte e escovações, mas o problema nunca ia embora. E a verdade só apareceu quando um especialista percebeu que o difusor de tomada ficava exatamente ao lado da cama onde o pet dormia. Aquela tosse não era sujeira no estômago, era uma asma severa, uma resposta inflamatória direta aos vapores químicos que o gato era forçado a inalar o dia todo, provando que a intoxicação em gatos muitas vezes se disfarça de sintomas cotidianos para nos enganar. É fácil a gente se perder no desejo de querer deixar a casa com cheiro de limpeza, mas precisamos ter em mente que o olfato deles é milhares de vezes mais sensível que o nosso, transformando uma gota de óleo essencial numa tempestade sensorial e tóxica. Dentro dos pilares da saúde felina, a observação atenta vale mais do que qualquer remédio, e entender que até o que parece natural, como certas plantas tóxicas para gatos transformadas em extratos, pode ser letal, é o que diferencia um dono comum de um mentor do bem-estar animal. O gato que tossia foi apenas um alerta de que o ambiente precisa ser pensado para quem vive nele no nível do chão, e não apenas para o nosso prazer olfativo, pois o preço da nossa ignorância é pago diretamente pela longevidade e pelo fôlego de quem mais amamos e que depende exclusivamente do nosso discernimento. Agora, se você quer realmente aplicar uma mudança de mestre na sua rotina e garantir que seu lar seja um porto seguro, a primeira ação prática é abandonar os difusores de névoa contínua e optar por métodos de ventilação natural, ou então usar produtos que sejam comprovadamente seguros, como o Feliway, que utiliza análogos sintéticos de feromônios para acalmar sem intoxicar. Se você não abre mão de um aroma, prefira os hidrossóis de camomila ou rosas, que são muito mais leves, mas sempre mantendo as janelas abertas para que o ar circule e o pet tenha sempre uma rota de fuga para um ambiente com ar puro. Ter esse nível de critério nos cuidados com gatos em casa é como investir nas melhores ações da bolsa. O retorno vem em forma de anos de vida a mais e menos visitas emergenciais ao veterinário por causa de alimentos proibidos para gatos ou substâncias voláteis. Outra dica valiosa é nunca deixar o frasco de óleo essencial ao alcance das patas, pois um simples contato tópico pode causar queimaduras ou absorção sistêmica imediata pela pele. Ao dominar esses conceitos sobre o que flutua no ar, você começa a construir uma autoridade silenciosa sobre o ambiente, garantindo que a harmonia seja real para todos os seres da casa. Mas não pense que o perigo vem apenas de cima, flutuando de forma invisível pelo teto. Na verdade, o próximo grande desafio está literalmente sob os nossos pés, em cada passo que o seu gato dá sobre aquele chão que você acabou de encerar com tanto esmero. Muitos acreditam que manter a casa impecável, com aquele brilho no piso e um aroma de frescor, é o ápice do amor e do cuidado, mas na verdadeira saúde felina, a higiene excessiva com produtos convencionais pode ser uma faca de dois gumes extremamente perigosa. Veja bem, quando um tutor utiliza desinfetantes comuns que contêm substâncias como o cloreto de benzalcônio, ele está, sem saber, preparando uma armadilha química para as patas do seu companheiro. O gato, sendo um animal de hábitos extremamente limpos, caminha por aquele chão ainda úmido e logo em seguida inicia seu ritual de lambedura para se higienizar, ingerindo diretamente os resíduos tóxicos que ficaram presos em seus coxins. É uma analogia forte, mas imagine se você passasse um veneno invisível na sola do seu sapato e, por um instinto incontrolável, fosse obrigado a lamber essa sola toda noite antes de dormir. É exatamente esse o cenário que ocorre dentro de muitos lares brasileiros. A intoxicação em gatos por produtos de limpeza de piso é uma das causas mais comuns de consultas veterinárias de emergência, pois o acúmulo dessas substâncias no organismo gera feridas na boca e problemas digestivos severos que poderiam ser evitados com um olhar mais atento e mentorado. Ao negligenciar esses cuidados com gatos em casa, o humano acaba transformando o refúgio do animal em um campo minado onde cada passo em direção ao pote de ração pode significar a absorção de mais uma dose de química nociva ao seu metabolismo sensível. Existe um fenômeno curioso e ao mesmo tempo assustador que todo estrategista do bem-estar animal precisa conhecer.
a estranha atração que os felinos sentem pelo cheiro da água sanitária, a nossa popular cândida. Para o olfato humano, aquele odor remete à asepsia, mas para o gato, os compostos clorados podem mimetizar feromônios sexuais, causando uma reação de euforia que o leva a rolar no chão e até a tentar lamber as superfícies recém-limpas. Essa é a definição clássica de uma atração fatal, onde o instinto engana o animal e o conduz diretamente para queimaduras químicas graves na língua e no esôfago, algo que nenhum mestre da saúde felina permitiria acontecer sob sua vigia. É irônico pensar que, enquanto nos preocupamos em esconder os alimentos proibidos para gatos em armários altos, o perigo real está espalhado de forma generosa pelo corredor da casa, brilhando sob a luz da sala. Essa vulnerabilidade biológica exige que a gente mude a nossa percepção sobre o que é uma casa limpa, entendendo que o brilho do piso não vale o risco de uma falência orgânica causada por um produto que promete matar germes, mas que acaba ferindo quem mais amamos. Um bom mentor sempre ensina que a segurança deve vir antes da estética, e que a sabedoria reside em observar como o pet interage com o ambiente, antecipando-se ao perigo antes que ele se torne uma estatística de intoxicação em gatos em uma mesa de cirurgia. A boa notícia para quem deseja elevar o nível dos seus cuidados com gatos em casa é que a solução para um ambiente estéril e seguro é muito mais simples e acessível do que as propagandas de TV sugerem. O uso do vinagre de álcool diluído em água, por exemplo, é um aliado de ouro. Ele desinfeta, neutraliza odores de urina e é completamente inofensivo para a pele e o sistema digestivo do felino, agindo como um escudo protetor para a saúde felina. Outra ação prática de extrema importância é substituir os desinfetantes pesados por produtos com o selo Pet Friendly, que são formulados sem esses fenóis e quaternários de amônia, que tanto agridem o fígado dos bichanos. Se você decidir usar algo mais forte em uma limpeza pesada, a regra de mestre é isolar o gato em outro cômodo até que o chão esteja 100% seco e o ambiente ventilado, garantindo que não haja resíduo algum para ser absorvido pelas patas. Da mesma forma que evitamos deixar plantas tóxicas para gatos ao alcance deles, o controle sobre os químicos de limpeza deve ser rigoroso e consciente, tratando cada frasco de desinfetante como uma substância que exige respeito e cautela. É transformando esses pequenos hábitos diários que construímos uma longevidade real. Mas a nossa vigilância não pode parar no que está no chão, pois existe um perigo que cresce silenciosamente e se veste de beleza, decorando nossas mesas enquanto esconde um veneno que não dá segunda chance. Muitas vezes, o desejo humano de trazer a beleza da natureza para dentro de casa acaba criando um cenário de risco extremo que passa despercebido pelos olhos destreinados, mas que um verdadeiro mentor da saúde felina identifica à distância. Existe uma planta que se destaca como o verdadeiro vilão final nesse jogo de sobrevivência doméstica: o lírio. Ter um vaso de lírios em cima da mesa de centro, enquanto um gato circula livremente pela sala, é exatamente como deixar uma granada sem pino em um local de passagem. A explosão não é uma questão de se, mas de quando. A toxicidade dessa flor é tão avassaladora que um simples grão de pólen que caia no pelo do animal e seja ingerido durante sua rotina de limpeza pode desencadear uma falência renal aguda e irreversível em menos de 24 horas. A biologia felina, embora resiliente em tantos aspectos, é incapaz de processar as toxinas específicas desta planta, transformando o que deveria ser um adorno elegante em um gatilho de intoxicação em gatos que não oferece segunda chance. É fundamental que o tutor entenda que a estética jamais deve sobrepor a segurança biológica, pois a natureza, em sua forma mais bela, pode esconder mecanismos de defesa químicos que o organismo do gato não está preparado para enfrentar, exigindo de nós uma curadoria rigorosa sobre cada folha e pétala que cruza o umbral da nossa porta, dentro da estratégia de cuidados com gatos em casa. Lembro-me vivamente da história de uma seguidora muito dedicada que, em um momento de celebração, recebeu um buquê magnífico de flores variadas e, sem imaginar o perigo, o colocou em um lugar de destaque na estante. Sua gata, movida por aquela curiosidade ancestral que define a espécie,
Deu apenas uma mordidinha despretensiosa em uma folha verde, quase como se estivesse testando uma nova textura. O desespero se instalou poucas horas depois, quando o animal começou a apresentar sinais de letargia profunda e vômitos, revelando que a curiosidade quase se tornou uma sentença de morte silenciosa. Esse relato serve como um espelho para todos nós, pois mostra que a intoxicação em gatos não escolhe hora nem perfil de tutor. Ela se aproveita da nossa falta de informação sobre as plantas tóxicas para gatos. O perigo não está apenas na ingestão direta de grandes quantidades, mas no contato microscópico, como o pólen que gruda nas patas e é levado à boca, provando que a vigilância precisa ser absoluta e ininterrupta. Ao compartilhar essa experiência, percebemos que a autoridade sobre o ambiente doméstico é construída através do conhecimento desses detalhes quase invisíveis, garantindo que o lar seja de fato um santuário de proteção, e não um labirinto de riscos botânicos ocultos sob cores vibrantes e perfumes sedutores que confundem os sentidos do pet e a nossa própria percepção de perigo. Para elevar o nível dos seus cuidados com gatos em casa e garantir que a vida do seu companheiro seja longa e vibrante, a regra de ouro é substituir o ornamental pelo funcional e seguro. Em vez de arriscar a saúde felina com as aleias, que afetam o ritmo cardíaco, ou com a famosa "comigo ninguém pode", que causa edemas severos na garganta, invista na famosa graminha de gato, geralmente feita de milho de pipoca ou aveia. Essas opções não só são seguras, como auxiliam no trânsito intestinal e na eliminação de pelos, servindo como um enriquecimento ambiental que respeita a natureza do animal sem colocar seu fígado ou rins em xeque. É essencial decorar a casa com plantas como a clorofito ou a orquídea, não as do gênero Phalaenopsis, para maior segurança, que trazem o verde desejado sem as toxinas letais presentes em tantas outras espécies. Ter esse discernimento é o que separa um entusiasta de um verdadeiro guardião, alguém que sabe que até os alimentos proibidos para gatos guardam semelhanças com o perigo vegetal. Ambos parecem inofensivos, até que o dano sistêmico comece a se manifestar. Mas por mais que a gente se esforce para manter o ambiente natural seguro, existe um erro fatal, que nasce da nossa própria vontade de ajudar. Um veneno que muitas vezes oferecemos com as nossas próprias mãos, acreditando estarmos sendo benevolentes e salvadores. No vasto universo da saúde felina, existe um erro silencioso, muitas vezes cometido com as melhores intenções, mas que carrega consigo um peso trágico e irreversível: a automedicação. Imagine o cenário de um tutor que, ao perceber seu companheiro um pouco abatido ou com sinais de dor, decide compartilhar um comprimido de sua própria farmácia particular, como um paracetamol ou uma aspirina. Esse gesto, embora pareça um ato de carinho, é comparável a tentar abastecer um pequeno relógio de pulso com combustível de foguete, pois a dosagem e a química humana são violentamente incompatíveis com o sistema deles. O metabolismo do gato é uma obra de arte biológica única. Porém, ele carece de vias metabólicas essenciais para processar substâncias que nós, humanos, eliminamos com facilidade, tornando a intoxicação em gatos por remédios caseiros uma sentença rápida. Um mentor experiente sabe que o corpo do felino não perdoa esse tipo de incursão amadora, onde uma única gota de certas substâncias pode colapsar órgãos vitais em questão de poucas horas, destruindo qualquer chance de recuperação. Portanto, dentro da nossa jornada de cuidados com gatos em casa, a primeira e mais importante regra de autoridade é entender que a nossa medicina não é a deles e que o que nos cura pode ser exatamente o que apaga o brilho vital do nosso pequeno amigo, exigindo um respeito sagrado pelas fronteiras biológicas que nos separam. A armadilha da boa intenção é, sem dúvida, um dos maiores desafios para quem deseja dominar a arte da proteção animal, pois o sofrimento do pet nos impele a agir rápido, mas a pressa é a aliada da fatalidade. Quando alguém diz, ele parecia com dor e dei apenas um pedacinho de Tylenol, essa pessoa não percebe que acabou de desencadear um processo de oxidação letal no sangue do gato, impedindo que a hemoglobina transporte o oxigênio necessário para os tecidos. É um relato devastador observar como, em poucos instantes, o sangue do animal perde sua cor vibrante e se torna escuro, enquanto o pet luta por cada respiração,
sufocando-se internamente mesmo em um ambiente com ar puro. Assim como tomamos extremo cuidado para afastar as plantas tóxicas para gatos de sua curiosidade natural, devemos tratar a nossa gaveta de remédios como um cofre de perigos químicos absolutos. A intoxicação em gatos por analgésicos humanos é um trauma que muitos tutores carregam por toda a vida, simplesmente por não terem sido mentorados sobre a fragilidade hepática desses animais diante de compostos sintéticos. Esse nível de conhecimento profundo é o que diferencia o espectador comum de um verdadeiro guardião da saúde felina, alguém que compreende que o amor se manifesta na cautela e na busca por orientação profissional, nunca na experimentação imprudente que coloca em risco uma vida que depende totalmente do nosso discernimento e sabedoria. A solução prática e o caminho do mestre para evitar essas tragédias é estabelecer uma regra de ouro inabalável. Nunca, sob hipótese alguma, prescreva ou ofereça qualquer substância sem o aval de um médico veterinário especializado. Tenha sempre à mão um kit de primeiros socorros específico para pets e mantenha os contatos de emergência em local visível, pois a verdadeira estratégia nos cuidados com gatos em casa reside na preparação e não na reação desesperada diante de um sintoma. Além disso, eduque todos os membros da família sobre como até mesmo os alimentos proibidos para gatos podem interagir de forma perigosa com medicamentos, criando um ambiente de vigilância compartilhada e consciente. Ao adotar essa postura de mentor e protetor, você garante que o seu lar seja um ambiente de cura e longevidade, onde a saúde é preservada através da informação de qualidade e do respeito às particularidades da espécie. Ter essa clareza mental é o que permite que você durma tranquilo, sabendo que cada ação sua é baseada na ciência e no cuidado real, e não em palpites que podem custar caro demais para o seu fiel companheiro. Mas, por mais que a farmácia seja um campo minado, existe outro lugar da casa que visitamos várias vezes ao dia e que esconde perigos tão letais quanto um comprimido proibido, disfarçados de aromas e temperos que parecem inofensivos ao nosso paladar. A cozinha é, sem dúvida, o coração pulsante de qualquer lar, o lugar onde os aromas se misturam e as memórias são cozidas em fogo baixo. Mas para quem busca a excelência na saúde felina, esse ambiente pode esconder armadilhas biológicas terríveis que passam despercebidas pelo olhar comum. Sabe aquele refogado clássico de cebola e alho que perfuma a casa toda e nos abre o apetite de forma quase instintiva? Pois é. Para o seu pequeno companheiro, essas substâncias agem como uma microdose de radiação invisível que ataca diretamente os glóbulos vermelhos, causando uma destruição interna silenciosa e perigosa, chamada anemia de corpos de Heinz. O mentor experiente sabe que não se trata apenas de evitar que o gato coma um pedaço inteiro desses vegetais. O perigo real da intoxicação em gatos muitas vezes reside nos resíduos microscópicos, naquilo que sobra no fundo da panela ou no tempero que parece inofensivo em um molho, mas que no organismo deles desencadeia um processo oxidativo devastador que o sistema não consegue reverter sozinho. É vital compreender que o paladar humano é guiado por uma química complexa que o gato simplesmente não foi projetado pela natureza para processar, tornando essencial manter uma vigilância constante sobre cada ingrediente que cai acidentalmente no chão ou que é oferecido em momentos de distração na mesa. Ao dominar os fundamentos dos cuidados com gatos em casa, percebemos que a proteção começa no prato, exigindo uma disciplina quase militar para garantir que o que nutre o dono não acabe por envenenar o fiel escudeiro de quatro patas, transformando um banquete de domingo em uma tragédia metabólica de proporções severas, onde a sabedoria é o único escudo contra a ignorância culinária. Existe uma psicologia perigosa e extremamente sedutora por trás daquele hábito de oferecer só um pedacinho do que estamos consumindo, especialmente quando o assunto é o famoso atum enlatado para humanos, que muitos tutores consideram erroneamente o ápice do agrado e do carinho. Esse vício que criamos nos animais é uma faca de dois gumes afiadíssima, pois o excesso de sódio e a presença preocupante de mercúrio nesses produtos industriais agem como sabotadores silenciosos da saúde felina, podendo levar a deficiências nutricionais graves,
como a falta de vitamina B1 e problemas renais crônicos a longo prazo. O tutor precisa agir como um verdadeiro estrategista emocional, entendendo que o desejo momentâneo de agradar o paladar do pet não deve nunca, sob hipótese alguma, se sobrepor à necessidade sagrada de preservar sua integridade física e longevidade. É uma analogia necessária. Oferecer esses itens da lista de alimentos proibidos para gatos é como dar um presente brilhante que esconde uma dívida impagável para os órgãos internos do animal, onde a gratidão momentânea de uma lambida não compensa, nem de longe, o risco de uma intoxicação em gatos que se acumula no silêncio das células. Muitas vezes, em nossa busca por conexão, acabamos inserindo venenos lentos na dieta diária por pura desinformação, ou por cedermos àqueles olhos pidões que parecem hipnotizar nossa razão e enfraquecer nossa autoridade como protetores. Um mestre da convivência entende que o verdadeiro amor se manifesta na restrição consciente e no conhecimento técnico, sabendo que o organismo do gato é um sistema fechado e altamente especializado que não tolera as variações industriais, os conservantes e os excessos da dieta humana contemporânea que tanto nos atraem. O segredo para um hábito saudável, que realmente promova a saúde felina e que faça o seu pet prosperar com vitalidade, está na simplicidade elegante de oferecer o que a biologia dele realmente reconhece e aproveita, como pequenos cubos de abóbora cozida no vapor ou porções de frango desfiado, sem absolutamente nenhum grão de sal ou tempero. Essas opções funcionam como petiscos de elite, verdadeiros investimentos em bem-estar que fortalecem o sistema imunológico e garantem que o animal receba nutrientes de alta qualidade, sem o risco de encontrar substâncias tão letais quanto as plantas tóxicas para gatos que muitas vezes decoram nossas salas. Ao adotar essas práticas de mestre, você não está apenas alimentando seu pet, mas sim construindo uma muralha de proteção contra as doenças modernas, garantindo que ele tenha energia de sobra para cada salto e cada momento de interação, livre de toxinas que roubam o tempo de vida. O mentor sabe que a prevenção é o caminho mais curto para a paz de espírito dentro dos cuidados com gatos em casa, e que conhecer a fundo cada detalhe do que entra na cozinha é tão crucial quanto saber investir nos melhores ativos do mercado para garantir um futuro próspero e seguro. É essa visão de longo prazo, inspirada pela clareza de propósito, que transforma um simples dono em um guardião da vida animal, capaz de criar um ecossistema doméstico onde a saúde floresce de forma natural, vigorosa e inabalável contra as tentações do cotidiano. Mas, veja bem, enquanto a nossa atenção está totalmente focada no que entra pela boca e nutre o estômago, muitas vezes esquecemos que o perigo pode estar sendo absorvido de forma invisível pela pele, escondido naquele exato momento de vaidade que faz parte da nossa própria rotina de beleza. A busca incessante pela beleza e pelo bem-estar pessoal é uma característica nobre do ser humano. Mas para quem trilha o caminho da maestria na saúde felina, cada frasco de cosmético em cima da penteadeira deve ser visto com o olhar analítico de um estrategista que prevê riscos invisíveis. Imagine que você, em sua rotina de autocuidado, aplica um hidratante rico em vitamina D3 ou utiliza aquele famoso tratamento de minoxidil para combater a calvície, sentindo-se revigorado e confiante. No entanto, para o organismo do seu gato, essa sua armadura de beleza é, na verdade, um campo minado de substâncias letais. A analogia é direta e impactante. O seu momento de skincare pode se transformar em um banho químico involuntário para o bichano que adora lamber seu rosto ou seus braços como demonstração de afeto, sem saber que aquelas moléculas microscópicas são capazes de colapsar seu sistema renal e hepático em tempo recorde. Dentro dos pilares fundamentais dos cuidados com gatos em casa, precisamos encarar nossa própria pele como um potencial vetor de intoxicação em gatos, entendendo que o que é terapêutico para nós pode ser absolutamente destrutivo para eles. Um mentor sábio não condena o cuidado pessoal, mas ensina que a verdadeira autoridade sobre o ambiente doméstico reside em saber separar o que nos embeleza do que pode apagar a vitalidade do animal, exigindo uma disciplina que vai muito além do que é ensinado em conteúdos superficiais sobre pets,
tratando cada gota de produto com o respeito que se tem por plantas tóxicas para gatos ou alimentos proibidos para gatos, garantindo que a harmonia do lar seja mantida através de uma consciência vigilante e profunda. Existe um cenário real e extremamente comum que ilustra a vulnerabilidade dos felinos diante da nossa rotina moderna. O hábito carinhoso do gato que dorme no travesseiro do dono, descansando sua face exatamente onde resíduos de produtos capilares e cremes noturnos foram depositados ao longo da noite. Essa proximidade física, que tanto valorizamos para fortalecer o vínculo emocional, pode se tornar um conduto silencioso para a intoxicação em gatos, pois o animal absorve essas toxinas diretamente pela pele ou as ingere durante seu ritual de limpeza matinal ao lamber o pelo contaminado. É fascinante e, ao mesmo tempo, assustador perceber como um simples momento de descanso pode esconder perigos sistêmicos, onde substâncias como o minoxidil agem como um veneno cardíaco fulminante para os bichanos, provando que a nossa falta de percepção sobre esses detalhes é o maior inimigo da saúde felina. Ao observarmos o comportamento de um gato que busca o contato constante, percebemos que ele confia cegamente na segurança que o tutor provê, e trair essa confiança através da negligência com cosméticos é um erro que nenhum mestre do bem-estar animal deseja cometer. É exatamente como o perigo de oferecer alimentos proibidos para gatos por puro impulso de agrado. Aqui, o beijo lambido ou o aconchego no travesseiro tornam-se o cavalo de Troia para substâncias químicas que o fígado felino jamais foi projetado para processar, exigindo de nós uma reavaliação completa de como interagimos fisicamente com nossos companheiros após cada etapa de nossa rotina de higiene e beleza. Para elevar seus cuidados com gatos em casa ao nível de uma verdadeira consultoria de elite e garantir que seu lar seja um porto seguro e inexpugnável, a solução prática reside na adoção de rituais de higiene rigorosos e na mudança imediata de pequenos hábitos cotidianos. O primeiro passo de mestre é o hábito inegociável de lavar as mãos com sabão neutro imediatamente após o uso de qualquer creme, loção ou medicamento tópico, garantindo que nenhum resíduo permaneça em contato com o pet durante uma carícia. Além disso, se você utiliza tratamentos capilares potentes, a sabedoria indica o uso de toucas durante o sono, ou a troca diária das fronhas, criando uma barreira física que protege a saúde felina contra a exposição passiva que ocorre enquanto você dorme. Ter essa clareza mental e aplicar essas ações é o que separa um tutor comum de um verdadeiro guardião da vida, alguém que compreende que a prevenção da intoxicação em gatos é um investimento constante que rende dividendos em forma de anos extras de ronronados e vitalidade. Assim como somos meticulosos ao identificar e remover plantas tóxicas para gatos e ao trancar o armário de alimentos proibidos para gatos, devemos ser os guardiões de nossa própria pele, transformando o ato de cuidar de si em um ato de proteção mútua. Essa visão integrada e humanizada do ambiente doméstico é o que permite que a conexão com o animal floresça sem riscos ocultos, estabelecendo um padrão de vida onde o conhecimento profundo é a ferramenta mais poderosa para banir o medo e celebrar a saúde em sua forma mais plena e autêntica, preparando o terreno para uma introdução que mudará para sempre a forma como você enxerga a segurança do seu lar. Ao concluir esta auditoria profunda, desvendamos desde o perigo dos aromas voláteis até o bônus vital sobre os metais pesados na água, que muitas vezes passa despercebido aos olhos comuns. Recapitular esses pontos cruciais sobre cuidados com gatos em casa é como revisar o mapa de um tesouro, onde a recompensa é a vida longa do seu pet. Ao entender que o chão, as plantas tóxicas para gatos e até a nossa própria vaidade podem ser armadilhas, você assume o controle total do ambiente. É necessário olhar para cada detalhe, inclusive para os alimentos proibidos para gatos, com a clareza de quem não aceita mais a superficialidade como norma de vida. Agora, com esse guia em mãos, você possui a sabedoria necessária para transformar seu lar em um verdadeiro forte de proteção contra a intoxicação em gatos. Olhe para o seu companheiro agora e não carregue o peso da culpa por ter tido algum desses itens em casa até hoje, pois a sabedoria só chega para quem está disposto a aprender.
O importante é que, a partir deste momento, você se tornou a voz de quem não pode falar e o guardião da saúde felina em sua forma mais pura. Mudar um hábito é um ato de coragem e amor que ecoa por anos de ronronados e brincadeiras saudáveis, garantindo que a intoxicação em gatos seja apenas uma página virada. Você é o mentor que seu gato precisa, agindo com a firmeza de quem sabe que cada escolha consciente é um investimento direto na felicidade dele. Se você está comigo nessa missão e aceita esse selo de compromisso, escreva Casa Segura nos comentários para que eu saiba quem são os guardiões. Se inscrever neste canal não é apenas clicar em um botão, mas sim assinar um pacto com o conhecimento que salva vidas e promove a longevidade animal de elite. Ao ativar as notificações, você garante que estará na primeira fila de nossa próxima investigação, mantendo-se sempre um passo à frente dos riscos que ameaçam a saúde felina. Lembre-se que a prevenção contra as plantas tóxicas para gatos e a vigilância sobre os alimentos proibidos para gatos são ferramentas que você agora domina com maestria total. Trate cada vídeo como uma nova peça do quebra-cabeça que compõe os cuidados com gatos em casa, elevando constantemente o padrão de bem-estar do seu lar. Estamos apenas começando esta jornada de descobertas e eu mal posso esperar para te ver no próximo nível, onde a ciência e o afeto se encontram.